Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dar continuidade ao estudo das funções orgânicas. Hoje a gente vai ver acetona, aldeído e ácido carboxílico. Na aula passada a gente viu o álcool, que a gente tem a hidroxila ligado diretamente ao carbono saturado, carbono de ligação simples. O fenol, que eu tenho o OH ligado diretamente ao anel aromático, ao carbono aromático, e o éter, que é o oxigênio entre carbonos. Então, primeiro vamos ver a acetona. Qual é a característica da acetona? É quando eu tenho a C-O, que é chamado de carbonila entre carbonos, que é esse caso aqui, ó. Eu tenho a C-O entre carbonos, então a característica é de uma acetona. E essa é a acetona que vocês conhecem bastante, que é a acetona, o nome comercial dela é acetona. Agora vamos às regras de nomenclatura. Qual é a primeira regra de nomenclatura? A gente vai utilizar as mesmas regras para que a gente aprendeu de hidrocarbonetos de cadeia aberta e fechada. Ou seja, se a acetona tiver cadeia aberta, a gente vai seguir aquelas regras de hidrocarbonetos de cadeia aberta. Se a acetona tiver cadeia fechada, a gente vai seguir as regras de hidrocarbonetos de cadeia fechada. A carbonila, a única diferença é que a carbonila é que vai mandar na numeração da cadeia principal, ou seja, você vai ter que numerar a partir da extremidade mais próxima da carbonila, que é a C-O. Como é que é a nomenclatura IUPAC, a nomenclatura oficial? A gente vai colocar o prefixo, que vai ser o número de carbonos. A gente não existe cetona com um carbono com 2 carbonos. No mínimo, a cetona que a gente tem é com 3 carbonos. Por quê? A C-O tem que estar entre carbonos. Para uma C-O estar entre carbonos, a gente tem que, no mínimo, 3. Que aí o carbono do meio vai ser da C-O. Não pode ter 2 carbonos, que a gente não vai ter carbono do meio, e muito menos um carbono, que a gente não vai ter carbono do meio. O intermediário vai ser o AN, que a gente sempre vai utilizar a ligação simples entre os átomos de carbono. E a característica, o sufixo da cetona, a terminação vai ser ona, tá? E onde que a gente vai colocar o número da carbonila? A gente vai localizar a carbonila entre o intermediário an e o sufixo ona. Então, o númerozinho vai ficar entre o an e o ona. Agora, vamos aos exemplos. Esse primeiro exemplo aqui é uma cetona de cadeia normal, tá? Então, não precisa selecionar a cadeia principal. Então, vou colocar os carbonos e vou numerar a cadeia. Eu numero a cadeia a partir da extremidade mais próxima da C-O. E a extremidade mais próxima da C-O é a extremidade direita. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 6 carbonos, o prefixo é X. Eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono AN. Então, vai ficar hexan. Minha C-O está no carbono 2, então eu vou ter 2-ona. Então, o nome dela vai ficar hexan 2-ona. Agora, esse meu segundo exemplo é uma cetona de cadeia ramificada. Então, vou ter que selecionar a cadeia principal. A cadeia principal, eu tenho que ter o maior número de carbonos seguidos e a C-O tem que estar dentro da cadeia principal. Então, eu sempre começo a selecionar a partir da extremidade mais próxima da C-O. Então, vou começar a selecionar a partir da extremidade esquerda. Então, eu tenho aqui, pertence à minha cadeia principal. Cheguei no meu primeiro carbono terciário. Eu posso descer, que eu vou ter apenas um carbono, posso seguir, que eu vou ter mais de um carbono. Então, eu vou seguir. Cheguei ao meu segundo carbono terciário. Eu posso seguir, que eu vou ter apenas um carbono, ou eu posso subir, que eu vou ter 2 carbonos. Então, eu vou subir. Selecionei minha cadeia principal. Ligada à minha cadeia principal, eu tenho essa ramificação que se chama metil e tenho essa ramificação também que se chama metil. Vou numerar minha cadeia principal. Eu numero a partir da extremidade mais próxima da C-O, que é a extremidade esquerda. Então, eu vou ter 1,
2, 3, 4, 5, 6. Para 6 carbonos, o prefixo é X. Eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono an, então vai ficar hexan. E a C-O está no carbono 2 da cadeia principal, então vai ficar 2-ona. Agora eu vou juntar tudo, ou seja, eu vou colocar primeiro o nome das ramificações e depois o nome da cadeia principal. Eu tenho um metil no carbono 3 e outro metil no carbono 4 da cadeia principal. Então vai ficar 3,4 de metil e depois o nome da cadeia principal, que é hexan 2-ona. Agora uma observação, a gente só vai numerar a acetona a partir de 5 carbonos. Então a menor cetona que a gente tem é de 3 carbonos e a outra é de 4 carbonos. Então eu tenho esses dois exemplos. E essas são as duas únicas cetonas que a gente não vai precisar numerar. Por quê? Porque a C-O sempre tem que estar entre carbonos. Então, a primeira cetona com 3, eu só posso ter a C-O aqui, nesse carbono do meio. Se eu tiver a C-O nesse carbono ou nesse carbono, aí já é outra função orgânica. Então, não é uma cetona. E a mesma coisa para essa substância aqui. Se eu colocar a C-O nesse carbono, eu começo a numerar a partir dessa extremidade. Se eu colocar a C-O nesse carbono, eu começo a numerar a partir dessa extremidade. Ou seja, a C-O sempre vai estar no carbono 2 da cadeia principal. Então, não vai precisar numerar também. Então, primeiro aqui, a gente tem o nome oficial dela, que segue o prefixo com 3 carbonos prop. Eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono an, e como é uma acetona, a terminação é ona, então é a minha propanona. A propanona também é conhecida comercialmente como acetona. Ó, tem uma diferença na farmácia, não sei se vocês já repararam, que tem os frasquinhos com líquido que tem um corante azul e o outro que tem um corante rosa. O de corante azul é uma solução de acetona, que é uma mistura de acetona com álcool. A de corante rosa é um removedor de esmalte. Ali você não tem acetona, você tem outra substância química que também remove esmalte, não tão eficiente quanto a acetona, mas também remove. Então é outra função orgânica ali. Por isso que tem cores diferentes, para dizer que são funções orgânicas diferentes. Agora, essa outra acetona, ela tem 4 carbonos, o prefixo é but, eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono an, e como é uma acetona, a terminação é ona, então é a minha butanona. Ela não tem nome comercial. Agora vamos a outra função orgânica, que é o aldeído. Qual é a característica do aldeído? É você ter a carbonila, a C-O, na extremidade da cadeia. A C-O na extremidade da cadeia também pode ser chamada de aldoxila, o grupo funcional aldoxila. Então, você pode dizer que a C-O está na extremidade da cadeia ou possui o grupamento funcional aldoxila, tá? Ou seja, tanto a acetona como a aldeído são compostos carbonilados. Ambos têm carbonila. Então, esse daqui é o exemplo do menor aldeído que a gente tem. E esse aldeído que a gente tem, vocês conhecem bastante. Ele é utilizado tanto para conservar cadáver, né, como também para alisar os cabelos. Ele é o formol. Lembrando que o formol está proibido para alisar o cabelo, que ele causa vários problemas de saúde, tá? Agora vamos à nomenclatura do aldeído. Vai seguir as mesmas regras das cetonas, ou seja, que segue a mesma regra dos hidrocarbonetos de cadeia aberta e fechada. Então, se você tiver um aldeído de cadeia aberta, vai seguir as mesmas regras, começa a numerar a partir da extremidade mais próxima da C-O e assim por diante. E de cadeia fechada, que é muito difícil da gente ter, tá? Geralmente, a gente não vai ter aldeído de cadeia fechada, vai ser cadeia mista, porque a C-O tem que estar na extremidade da cadeia.
E para C dupla O que está na extremidade da cadeia, você não pode ter uma cadeia fechada, que não tem extremidade. Bom, como a carbonila sempre vai estar na extremidade da cadeia, ela que vai mandar na numeração. E você não vai precisar localizar essa carbonila, porque ela sempre vai pertencer ao carbono 1 da cadeia principal. Então, quer dizer, ó, regra, para selecionar a cadeia principal, a C dupla O tem que estar dentro da cadeia principal e tem que ter o maior número de carbonos seguidos. Como é que vai ficar a nomenclatura? Você vai colocar o prefixo, match, et, prop, put, paint, ex, blá, blá. O intermediário que a gente sempre vai utilizar, o AN, só ligação simples entre os átomos de carbono. E a terminação vai ficar AL, então prefixo mais AN mais AL. E a última observação é que você não vai precisar colocar um número entre o intermediário e o sufixo, porque a carbonila, como sempre vai estar na extremidade da cadeia, ela sempre vai ser o carbono 1 da cadeia principal. Então, não precisa localizar a carbonila. Vamos aos exemplos. Vou colocar os carbonos. Vou numerar só para a gente contar o número de carbonos, tá? Sempre numera a partir da extremidade mais próxima da C dupla O. Então, vai ficar 1, 2, 3. Para 3 carbonos, o prefixo é prop. Eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono AN, então é o meu propan. E como a C dupla O está na extremidade da cadeia, é um aldeído, então a terminação vai ser AL, é o meu propanal. Segundo exemplo, que é o meu aldeído de cadeia ramificada, eu vou começar a selecionar a cadeia principal a partir da extremidade da C dupla O. A C dupla O está do lado direito, eu vou começar a selecionar a minha cadeia principal a partir da carbonila. Então, seleciono, cheguei no meu primeiro carbono terciário, eu posso descer, que eu vou ter apenas um carbono, ou seguir, que eu vou ter mais de um carbono. Então, eu vou seguir. Cheguei ao meu segundo carbono terciário, eu posso subir, que eu vou ter 2 carbonos, ou eu posso seguir, que eu vou ter apenas um carbono. Então, eu vou seguir. Selecionei minha cadeia principal. Ligada à minha cadeia principal, eu tenho minhas ramificações. Essa ramificação com um carbono só, metil. Essa ramificação aqui com um carbono só, metil. Vou numerar a minha cadeia principal a partir da extremidade da C dupla O. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 6 carbonos, o prefixo é ex. Ligação simples entre os átomos de carbono AN. E como é um aldeído, você não precisa numerar a C dupla O. Então, basta você colocar o sufixo, que é AL. Então, vai ficar hexanal. Vou colocar primeiro o nome das ramificações e depois o nome da cadeia principal. Eu tenho uma ramificação no carbono 3 e a outra no carbono 4. Então, vai ficar 3,4 de metil e depois o nome da cadeia principal, hexanal. Bom, observação. A gente tem 2 aldeídos que vocês têm que saber o nome comercial, que são cobrados. Primeiro, eu tenho o aldeído com um carbono só e o aldeído com 2 carbonos. Somente esses 2 são cobrados de nome comercial. Então, primeiro vamos colocar o nome oficial deles. Para um carbono, o prefixo é met, eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono AN e a terminação é AL, porque é um aldeído, então é um metanal. O nome comercial do metanal, ele é chamado de aldeído fórmico ou formaldeído. Todos esses nomes, se vocês procurarem nas embalagens, tanto de esmalte, qualquer coisa que ele também é utilizado muito nos cosméticos, você pode encontrar. E ele é uma das substâncias químicas que causa alergia nas pessoas, tá? Então, quando uma pessoa fala, eu tenho alergia a esse determinado esmalte, porque provavelmente tem lá na composição dele formaldeído. Agora, os esmaltes estão sendo feitos sem formaldeído, porque aparece o nome comercial dele. Ou então pode aparecer como formol, né, que é a solução de formaldeído. Geralmente é uma solução de 37% de formaldeído ou 40%. Agora, esse segundo aqui, eu tenho
O primeiro nome oficial para dois carbonos é et, eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono an, e a terminação é al, etanal. O nome comercial dele é o aldeído acético ou acetaldeído, que não tem nada. Eu sempre confundo com outro. Esse daqui é o seguinte, o acetaldeído, ele é formado pela oxidação parcial do etanol. Lembra que nas bebidas alcoólicas o que a gente tem é etanol. Quando ele entra no nosso organismo, ele vai e sofre reações químicas de oxidação, ele reage com os oxigênios que a gente tem dentro do organismo. Quando você tem uma oxidação parcial, ou seja, tem a formação desse camarada aqui, acetaldeído, é que você está intoxicando o teu organismo e dá aquela dor de cabeça da ressaca do dia seguinte, tá? Então, você tem a ressaca do dia seguinte para quem bebe demais devido ao acetaldeído. Agora vamos à nossa terceira e última função orgânica, que é o ácido carboxílico, que é um ácido orgânico. Qual é a característica do ácido carboxílico? É você ter o grupamento funcional carboxila. O que é o grupamento funcional carboxila? É quando você tem a C-dupla-O ligado ao OH. Então, você tem a carbonila ligado ao OH. Esse daqui é o ácido carboxílico mais famoso que tem, que é o nosso vinagre. Ele está presente no vinagre, esse ácido carboxílico. Qual é a regra de nomenclatura dos ácidos carboxílicos? A gente vai seguir as mesmas regras dos aldeídos. Lembra que a C-dupla-O, OH, sempre vai estar na extremidade da cadeia, tá? Então, você sempre vai começar a numerar a partir da carboxila. Então, é a carboxila que vai mandar na numeração. A carboxila sempre vai ser o carbono 1 da cadeia principal. Como é que eu vou colocar o nome? Como é um ácido, você coloca ácido na frente. Só que ácido é opcional. Às vezes tem exercícios que colocam, às vezes tem exercícios que não colocam. Então, é opcional você colocar ácido na frente. Aí vai colocar o prefixo, que é a quantidade de carbonos, met, et, pró, blá. O intermediário an, que a gente só vai lidar com ligação simples entre os átomos de carbono. E agora, como é um ácido carboxílico, a terminação vai ser oico. Então, é prefixo mais an mais oico. E como a C-dupla-O vai ficar sempre na extremidade da cadeia, você não precisa localizar a C-dupla-O-OH, a carboxila, porque sempre vai estar na extremidade da cadeia. Então, vamos aos exemplos. Eu tenho esse primeiro exemplo aqui, que eu vou colocar os carbonos. Vou numerar, mas não precisa aparecer a numeração na nomenclatura, porque a C-dupla-O-OH sempre vai ser o carbono 1. Vamos numerar só para contar os carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, para 4 carbonos, o prefixo é but. Só tem ligação simples entre os átomos de carbono an. Então, vai ficar ácido, butan. E como eu tenho C-dupla-O-OH, eu tenho uma carboxila, é um ácido carboxílico, a terminação é oico, ácido butanoico. Agora, o outro exemplo, que é de cadeia ramificada. A gente seleciona a cadeia principal a partir da carboxila. Então, começo pela minha C-dupla-O-OH. Cheguei no meu primeiro carbono terciário. Eu posso descer, que eu vou ter 2 carbonos, ou eu posso continuar, que eu vou ter mais de 2 carbonos. Continuo. Cheguei no meu segundo carbono terciário. Eu posso descer, que eu vou ter apenas 1 carbono, ou continuar, que eu vou ter mais de 1 carbono. Continuo. Cheguei no meu terceiro carbono terciário. Eu posso subir, que eu vou ter 1 carbono, ou eu posso seguir, que eu vou ter 3 carbonos. Vou seguir porque eu tenho maior número de carbonos. Bom, selecionei a minha cadeia principal. Ligada à minha cadeia principal, eu tenho essa ramificação com 2 carbonos, que é o etil. Eu tenho essa daqui com 1 carbono, que é o metil.
E tenho essa daqui com um carbono também, que é o metil. Vou numerar minha cadeia principal. Começo a numerar a partir da extremidade da carboxila, ou seja, vou começar a numerar a partir do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para 8 carbonos, o prefixo é oct. Só tem ligação simples entre os átomos de carbono an. E, como é um ácido carboxílico, a terminação é oico, então octanóico. Vou juntar tudo, vou colocar o nome do ácido na frente. Primeiro o nome das ramificações, como eu tenho ramificações diferentes, tem que colocar em ordem alfabética. Então, primeiro vem o etil, 2-etil. Depois eu vou colocar os meus 2 metis. Eu tenho um metil no carbono 4 e outro no carbono 5. Então, vai ficar 4,5 dimetil. E depois o nome da cadeia principal, octanóico. Observação: a gente tem 2 ácidos carboxílicos que vocês têm que saber o nome comercial deles, tá? São os 2 menores ácidos carboxílicos. O primeiro é um ácido carboxílico com carbono, vamos dar o nome oficial dele. Para um carbono, o prefixo é met, eu só tenho ligação simples entre os átomos de carbono an, e como é um ácido carboxílico, a terminação é oico, então é o meu ácido metanóico. O ácido metanóico é conhecido comercialmente como ácido fórmico. O ácido fórmico, por que tem esse nome? Porque é o veneno da formiga. Eu sei que a gente mora em área urbana, então normalmente na área urbana você não é picado por uma formiga, mas se for para a área de mata, você tem outras formigas diferentes. Tem umas formigas que a picada dela, ela arde bastante. Então, ele injeta o quê? O ácido fórmico. E também tem aquelas urtigas, aquelas folhas que dão coceira pra caramba. Aquilo também tem ácido fórmico, tá? Então, daí que vem o nome, fórmico de formiga. O segundo, vamos falar o nome oficial, tem 2 carbonos, et, só tem ligação simples entre os átomos de carbono, an, e como é um ácido carboxílico, a terminação é oico, então é o ácido etanóico. Comercialmente, ele é conhecido como ácido acético, e o ácido acético é o nosso vinagre. Se você ler a embalagem de vinagre, você vai ver lá uma solução de ácido acético, eu esqueci a porcentagem, acho que é 0,5% ou 5%, não sei, não lembro direito, tá? Só ler lá na embalagem que vem escrito ácido acético e não ácido etanóico, que é o vinagre. Bom, vamos aos exercícios. 1. A opção que apresenta a estrutura de um aldeído aromático. Para ser aldeído, a C-dupla-O tem que estar na ponta da cadeia, tá? Então, quer dizer, a gente pode eliminar a letra D, porque a letra D a gente não tem C-dupla-O. A gente tem o quê? OH. Então, elimina a letra D. E a letra E, a C-dupla-O está entre carbonos, então também não é um aldeído. A C-dupla-O na extremidade da cadeia também pode ser representada desta forma aqui. Essa forma também pode vir como C-dupla-O na extremidade da cadeia. Não confundir essa maneira com OH, tá? Então, o aldeído, ele pode apresentar a C-dupla-OH na extremidade da cadeia, como a gente já viu nos exemplos anteriores. Pode apresentar C-dupla-O na extremidade da cadeia sem o hidrogênio, ou então representado nessa forma condensada, que é o CHO. O CHO também é aldeído. Bom, então a gente ficou entre a letra A, a letra B e a letra C. Ele pediu um aldeído aromático. Então, para ser aromático, eu tenho que ter as duplas alternadas. Então, não pode ser nem a letra A, por quê? A gente tem aqui, ó, dupla sim, não e não, não é alternado. Não pode ser a letra B, que a gente tem dupla sim, não, 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 sim, também não pode. Então, a resposta vai ficar a letra C, que a gente tem um aldeído
É um aldeído por quê? Porque tem a carbonila na extremidade da cadeia, o grupamento aldoxila, e eu tenho aqui o anel aromático, que são as duplas alternadas, tá? Questão 2. Assinale V como verdadeiro ou F como falso. Um composto com fórmula molecular C3H8O pode ser um ácido carboxílico ou um álcool. Não, está errado. Por quê? Porque essa fórmula molecular ele apresenta apenas um oxigênio. Para ser um ácido carboxílico, eu tenho que ter a C dupla O, OH. Ou seja, para eu ter a C dupla O, OH, eu tenho 2 oxigênios, então não pode ser um ácido carboxílico. Então está falso. A segunda, a cachaça contém etanol. Tá certo, porque o álcool utilizado nas bebidas alcoólicas é o álcool que possui 2 carbonos e é OO. Álcool, lembra, a terminação de álcool, a terminação é OL. Então, esse daqui é característica de álcool. Então, tá verdadeiro. O composto H3C-CH2O, CH3 é um éster. Não, não é um éster. Ele tem aqui, ó, a gente vai ver o éster na próxima aula. Ele tem aqui o oxigênio entre carbonos. O oxigênio entre carbonos, a função orgânica é éter e não éster. O outro, o hexanal apresenta a fórmula molecular C6H12O. Então, vamos montar a fórmula estrutural do hexanal e tirar a sua fórmula molecular. Hexanal tem 6 carbonos. Lembra que a gente começa a fazer, aí vai contar. Como é hexanal, quer dizer que é um aldeído. Então, a C dupla O na ponta da cadeia. Quando você começa a fazer o zigue-zague, né? Então, quer dizer, quando você faz o primeiro traço, no primeiro traço, da extremidade tem que ser do hidrogênio e o outro é carbono. Então, nesse caso, quando for aldeído, você começa a contar pelo número 1 quando está fazendo o zigue-zague, tá? Então, vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí para. Então, como é hexanal, tem 6 carbonos. Vou colocar os carbonos aqui. Então, vai ficar C6. Lembra que o carbono tem que fazer 4 ligações. Aquilo que estiver faltando para 4 é um número de hidrogênios que não foi representado pela fórmula em bastão. Então, olhando para esse carbono aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 ligações, está completo. Esse daqui está fazendo 2 ligações, então faltam 2 hidrogênios. Esse é a mesma coisa, 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Esse daqui, 2 ligações, 2 hidrogênios. E esse daqui, 2 ligações, 2 hidrogênios. Contando, não esqueçam do hidrogênio da carbonila para contar. Então, eu vou contar aqui, ó, 3 mais 1, 4. 4, 6, 8, 10, 12. Então, C6H12 só tem um oxigênio, O. Então, está correto. O hexanal apresenta a fórmula molecular C6H12O, verdadeiro. A propanona pode ser utilizada na remoção de esmalte de unha. Também está verdadeiro, porque a propanona é a acetona. O fenol é representado pela estrutura. Também está correto. Ó, quando a gente tem o OH ligado diretamente ao anel aromático, eu tenho a função orgânica fenol. Então, está verdadeiro. Então, a sequência ficou falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Questão 3. Para novamente colocar verdadeiro ou falso. Os hidrocarbonetos são encontrados no petróleo. Tá certo, lembra que hidrocarboneto é derivado do petróleo. Esses compostos apresentam em sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí tá errado, porque se é hidrocarboneto, a gente só tem um elemento químico hidrogênio, que vem do hidro, e carbono, que vem de carboneto. Então está falso, a gente não tem oxigênio.
O grupamento característico dos aldeídos é a carbonila. Tá certo, quando a gente tem a carbonila na extremidade da cadeia, a gente tem um aldeído, verdadeiro. Numa cadeia de um ácido carboxílico, deve-se começar a numeração da cadeia principal a partir da extremidade mais próxima à carboxila. Tá certo, o carbono número 1 é sempre o carbono da carboxila, correto. As cetonas e os aldeídos são compostos carbonilados, também é verdadeiro. Ambos têm C dupla O. E acabamos a aula, tá? Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos.